Fala aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouco sobre o BRCR. Inclusive, o vídeo do mês passado, que foi referente a novembro, teve, acho que assim, eu recebo vários elogios, né? E de vez em quando algumas críticas. E nesse caso eu recebi uma crítica de um, não sei se nem se ele é inscrito, na análise do BRCR do mês passado. Se vocês quiserem, podem buscar lá nos comentários. Falando que o fundo de fato estava com problema, mas a análise foi péssima. Aí isso dá uma machucada, né, pessoal? Mas assim, eu estou sempre aberto a críticas, mas eu peço que na hora da crítica coloquem o que vocês acharam que ficou ruim, o que vocês acharam que pode melhorar, até para poder melhorar para vocês, porque o meu objetivo aqui é analisar e entregar o melhor para vocês. Obviamente eu não vou acertar todas, né? Então, inclusive, até esse fundo, eu até comentei no vídeo, como é que você analisa um fundo que não tem DRE, que não apresenta DRE? Então fica difícil você apresentar, analisar, ver, e a gente vai ver, vocês vão ver nesse relatório que continua, embora eles tenham apresentado a DRE dessa vez, é difícil. Eu até tentei fazer as contas para ver como que eles chegaram nos valores que eles mostraram, não consegui. Vou até mostrar no Excel. Depois, se tiver alguém aí que entendeu como eles chegaram no valor que eu vou falar para vocês, coloque aqui nos comentários. Então, bora pro relatório gerencial. Bom, então aqui no nosso BRCR, aqui como vocês podem ver, é o relatório agora de dezembro. Legal que eles estão trazendo, pelo menos trouxeram o resultado atualizado, né, que é do último mês. Então é bem bacana isso, mas é um fundo. Eu tenho falado para vocês, pessoal, principalmente vocês que já estão assistindo alguns vídeos há algum tempo, que fundo de laje corporativa está sofrendo muito ainda, tirando o PVBI, que inclusive ele sofre também, mas o restante, o próprio HGRE, com uma vacância alta. Eu falei isso para vocês desde acho que uns 2 ou 3 meses atrás, que no pré-pandemia as lajes estavam bombando. Só que com a pandemia as locações despencaram, caíram devoluções, a gente até brinca, né? Caiu de elevador. E a recuperação desde então está vindo de escada, então está difícil, demorado. Então os fundos de lajes eles vêm sofrendo. E principalmente o BRCR, que para quem é mais antigo aqui de mercado de fundo imobiliário, vai lembrar que esse fundo chegou a ficar numa hype muito grande. E aí as pessoas não se prepararam para o que ia acontecer, obviamente não tinha como saber que ia cair tanto desse jeito, né? Mas esse é o ponto que vocês precisam estar antenados aí, até nos meus alunos da mentoria, que se você tiver interesse em participar, tá aqui embaixo o link para se inscrever para a próxima turma, né, para o pré-cadastro, que eu vou abrir agora em fevereiro. Lajes corporativas, eu coloco um ponto a mais, um risco a mais, exatamente porque são fundos muito sensíveis à economia, mas chega de delongas, vamos falar um pouquinho sobre o relatório. Então agora de dezembro, aqui o que eu falo para vocês, ele tem uma taxa de 0,25, cobra uma taxa de gestão de 1,10, então se a gente somar dá 1,35, uma gestão cara, e isso porque está com desconto, não sabemos até quando, eles falam aqui até 2025, vamos ver se isso vai até lá, mas de qualquer maneira ele tem ele tá, mesmo com desconto, é uma taxa bem alta. Aqui, pessoal, a questão do valor de mercado dele tá bem descontado, ele caiu, quase metade, não chega a ser metade, mas olha só, o valor patrimonial dele é 92 por cota, já com reavaliação, que a gente vai ver, teve reavaliação dos imóveis, mas mudou pouca coisa, e o valor de mercado 59,30, exatamente por causa da questão dos rendimentos, pessoal. O rendimento, ele é a base para a precificação de um fundo imobiliário, para fazer a comparação com o título do IPCA longo. Para ele pagar esses 8,6 com o rendimento que ele está pagando, obviamente somente a queda da cota para poder manter esse dividend yield, que é o de lajes normal, acima de entre 8 e 9% de dividend yield. 150 mil cotistas, é cotista pra caramba, se a gente for ver, porque ele teve, como eu falei para vocês, teve um hype há um tempo atrás, mas o grande problema dele tá aqui, né? A vacância e o grande outro problema, que são as compromissadas, que eu falei no vídeo passado, ele precisou vender imóvel, vender o melhor imóvel do portfólio para poder pagar. Ainda não está mostrando a questão dos pagamentos dessa compromissada, que eles mostraram o balanço, mas ainda não está mostrando, mas eles acabaram vendendo imóvel para poder quitar a compromissada, que muitos cotistas nem sabiam quanto que era o valor.
Aqui, a parte do informativo, eles colocaram que o fundo disponibilizou ao mercado sua divulgação de resultados do terceiro trimestre, sendo que dia 3 ocorreu a teleconferência. Não teve nada de movimentação do portfólio esse mês. Colocaram aqui que teve a reavaliação, então ela mudou, teve a reavaliação do fundo, e não mudou basicamente nada, porque, se eu não me engano, o valor de cota era 99,91, foi para 99,92, então não alterou. A parte de retorno por cotista foi negativa. É um fundo que vem sofrendo bastante. Você, cotista, tem que ficar esperto. Se não saiu, tá amargando um grande prejuízo, então tem que ficar de olho e acompanhando os movimentos do fundo e cobrar da gestão dados para poder analisar. Aqui a parte de retorno do fundo, e aqui eu até deixei marcado aqui o retorno do BRCR comparado com os principais benchmarks, tomando pau em todos, né? Então, exatamente por causa do problema da vacância. Aqui a gente vê que a cota vem andando de lado há um bom tempo, a patrimonial vem andando de lado há um bom tempo, a cota de mercado vem caindo ano após ano, lá desde dezembro de 21, saiu de 72,7 para 59 atual. Então, vem sofrendo bastante. Aqui a questão caiu um pouco o número de cotistas, a parte de pessoa jurídica aumentou também, mas o que importa aqui mais é a questão de pessoas físicas, tem muito cotista. Aqui a parte de vacância, né, que eles falam sobre o desempenho do fundo, colocando que a vacância financeira do portfólio representava 15,4%, que eles fizeram, falei no relatório passado, a alocação do Diamond Tower, que reduziu um pouco a vacância, mas a vacância continua muito alta ainda. E aqui um ponto, eles colocaram aqui, o lucro líquido por cota em novembro foi negativo, de 0,10. Já o FFO, que é o fluxo, é o Funds from Operation, ou seja, o fluxo de caixa operacional, foi de 0,34, impactado pelo retorno de pagamento de juros das tranches da dívida do Diamond Tower em outubro. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que é essa criança que não tinha no relatório passado e agora teve. E aí, pessoal, eu tentei olhar aqui, por exemplo, olha só, eles chegaram no lucro líquido negativo do período, porque se a gente for pegar e fizer as contas aqui, eu planilhei, eu vou até mostrar no Excel para vocês aqui, eu planilhei de fato dar esse valor negativo aqui. A questão toda é o seguinte, eles colocam esse FFO ajustado de 9.934 mil. O problema é o seguinte, por exemplo, ajuste a valor justo, isso daqui não entra em caixa, isso daqui é contábil. Então eles misturaram na DRE os valores de caixa com contábil. Então isso deixa muito confuso para quem quer analisar o fundo de verdade, quer analisar os dados para poder chegar a algumas conclusões, e aí de fato não consegue. Por exemplo, olha só, nossa, passando um helicóptero aqui, eu fiz diversas vezes aqui, eu cheguei no valor de 2 aqui, como vocês podem ver, de 2.500 e, como a gente pode ver, deixa eu pegar aqui, ó, 2.595, eu cheguei no valor, só que eu tentei chegar de todas as maneiras, tirando o valor, subindo o valor, para poder, porque em tese a gente teria que tirar o ajuste a valor justo para poder chegar no FFO. Em alguns pontos, por exemplo, receita operacional do fundo, ela teria que estar aqui em cima, porque ela faz parte da operação do fundo. Opa, saiu aqui a planilha. Cadê o Excel? Acabou saindo aqui. Ah, voltou. Então, eu não sei como que eles chegaram nesse 8 milhões, é difícil, é muito difícil. Se alguém, eu até falei, se alguém souber e entender o que aconteceu aqui, pode deixar aqui nos comentários, me explica. Até se essa pessoa que falou que eu fiz análise mal feita e conseguir me explicar, por favor, coloca aqui nos comentários, tá? Então é difícil. E aqui o ponto que eu queria falar do passivo, que eles apresentaram, esse passivo de 984 milhões, que são as compromissadas que a gente falou no vídeo passado. Então, com a venda de, acho que foi 600 milhões, se eu não me engano, que eles venderam para os imóveis para a Valora, essa dívida aqui deve cair para uns 300 milhões. Vamos ver se no próximo relatório ele traz novamente as informações financeiras para a gente poder comparar e poder analisar. Bom, aqui a questão dos ativos, como eu falei para vocês, eles tiraram o melhor ativo, que era o Cidade Jardim. Bom, aqui a parte não mudou muita coisa nessa parte dos contratos, a parte de índice de reajuste, tipicidade, grande parte dos contratos típicos, cronogramas de vencimento, principais locatários, ainda tem a parte Petrobras, 15,6 que representa. Aqui os imóveis
Obviamente foi o que eu falei para vocês, eu peguei a análise de cada um dos imóveis que foram vendidos aqui. No próximo, se você tiver curiosidade de ver o relatório do mês passado. E é isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês é esse ponto do BRCR. Até se a pessoa que falou que fez uma análise ruim, vê se melhorou um pouquinho dessa vez. Mas aceito críticas, sem problema nenhum. E sempre alertar a questão de laje corporativa. Vai sofrer e vai continuar sofrendo esse ano ainda, tá bom? Espero você no próximo vídeo.